Olá pessoal, eu sou Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois conceitos propostos por Sigmund Freud que nos ajudam a compreender um pouco mais sobre o que é a base da psicanálise. Dois conceitos importantes para nós entendermos as construções das relações. Vamos falar sobre libido do ego e libido do objeto. Claro que vamos pensar em coisas mais simples para que chegue até você, para que seja acessível a compreensão. Vou trazer um modelo que ele, confesso que é até um pouco grosseiro, né? Mas é apenas para nós exemplificarmos a movimentação que nós temos desses dois conceitos, como que eles funcionam. Se você ainda não viu o vídeo anterior que fala sobre pulsão de vida e pulsão de morte, te recomendo parar esse vídeo aqui. Vou deixar abaixo do vídeo o link de acesso desse outro vídeo, porque vai ficar mais fácil de você compreender assistindo ele primeiro. Depois você retorna para esse e aí você vai conseguir compreender um pouco mais tranquilo o exemplo em que eu vou trazer, ok? Vamos lá. Então, quando nós falamos de libido do ego, nós estamos falando daquilo que no senso comum nós vamos chamar de autoestima. Como que nós vamos construir essa libido do ego? Nós nascemos com ela? Não. A libido do ego, ela é desenvolvida através da relação, principalmente, inicialmente com a mãe. Também num vídeo que já está disponível aqui no canal sobre o processo primário, ali o Freud menciona o autoerotismo. O autoerotismo é o início da construção da libido do ego, porque é a partir do cuidado que a mãe ou aquele que cuida do bebê, que produz a função materna e também paterna em conjunto, né? É a forma como cuida, o carinho, a delicadeza, né? A disponibilidade que vai trazendo ali para o bebê, naquele primeiro momento onde ele não reconhece que ele e o outro são seres diferentes, ele entende que tudo faz parte dele, ele vai compreendendo e tendo ali modelos de como cuidar de si, de como ter atenção para os seus cuidados. Isso é muito importante, isso acontece no processo primário, no autoerotismo. Só que quando a criança faz a transição para o processo secundário, ela passa a identificar que a mãe e o pai já não são partes dela. E isso gera uma frustração, claro. Mas também a partir daí, ela vai continuando a construção da libido do ego através desses modelos de relações. Então, como o outro é comigo, ele é gentil, ele me respeita, ele me ouve, me acolhe. Todos esses movimentos vão trazendo internamente modelos sobre e combustível, né, de libido, ou seja, eu estou me sentindo amado, eu estou me sentindo desejado pelo outro e logo posso fazer isso por mim, porque ninguém nasce sabendo amar a si mesmo. Nós aprendemos isso na relação com o outro. Essa é a proposta freudiana, ou principalmente dessa proposta de psicanálise do acolhimento, que eu acredito, não é? E o que seria então se a libido do ego significa autoestima, o quanto eu me aprecio, o quanto eu me amo, o quanto eu me reconheço? O que seria a libido do objeto? Seria todo amor e reconhecimento que eu desloco ao outro, que eu reconheço o outro. Então, o libido do objeto é uma parte da libido do ego que foi deslocada ao outro sujeito. Então, eu retiro uma parte do meu amor próprio, do quanto eu me estimo, para poder estimar o outro, para também amar o outro, visto que não existe possibilidade para essa proposta, que eu acredito, para que eu possa amar o outro
sem antes me amar. Até mesmo, para mim faz muito sentido buscar essa frase de uma formulação religiosa onde diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Então eu só consigo amar o outro a partir do momento que eu me amo, ou como eu me amo. E aí nós repetimos a nossa relação conosco com o outro. Então, se eu me amo, eu amo o outro. Se eu cobro o outro. Percebe? Esse é o movimento. Vamos agora para um modelo, um exemplo, né? Lembra um exemplo grosseiro, que para mim faz sentido construir e fica mais claro de eu entender o que é pulsão de vida, pulsão de morte, libido do objeto, libido do ego. Então fica mais simples. Bom, vou fazer uma comparação do nosso aparelho emocional. Lembra, não são partes cerebrais, estamos falando de alma, de algo que transcenda ao meu eu. Vamos comparar o aparelho emocional com um automóvel, um carro. Para esse carro andar, ele precisa do quê? Combustível. Seja álcool, seja gasolina, seja diesel, não importa qual, mas ele precisa de um combustível para se locomover. O aparelho emocional também. Lembra qual é o combustível do aparelho emocional? Libido. Como a libido se manifesta? Através de pulsão de vida, que é a conexão com o outro. Então, a grosso modo, vou exemplificar uma relação colocando um carro e uma mercadoria como sendo a libido do objeto que o outro irá direcionar para mim. Vou falar da reciprocidade, do que é saudável e do que não é. E principalmente do surgimento do sintoma neurótico, porque é através dessa relação. Então, tudo bem até aqui? O aparelho emocional comparado a um carro, libido comparado ao combustível. Então, o meu carro ele está abastecido, porque eu vou trazer um outro modelo, uma outra alegoria. Vou colocar um posto de combustível, que é onde tem uma carga, espera-se que tenha combustível ali, para eu abastecer o meu carro na minha base, função materna e função paterna. Então, eu passei, abasteci ali, tenho então um mínimo de reserva de libido do ego, e ali eu posso então completar, principalmente se houver disponibilidade ou não no meu carro. Quando eu for viver outras relações, vamos imaginar que essa relação ela vai ser comparada a uma mercadoria. Então você está na sua casa e você faz uma encomenda, você se conecta, a pulsão de vida te conectou a uma pessoa do teu interesse. Vamos pensar no relacionamento amoroso. E essa pessoa mora a alguns quilômetros da sua casa, né? Esse modelo. Então, para que eu possa construir uma relação saudável, a cada necessidade que eu tiver, eu vou encomendar algo e eu preciso ir lá buscar e retornar para mim, porque eu preciso continuar existindo. Então, vamos no modelo, tá? Quando eu ligo para pedir a mercadoria porque houve essa conexão, eu preciso gastar uma cota de gasolina, vamos supor, para deslocar o meu carro até a casa, até o estabelecimento dessa mercadoria e ver se existe mercadoria lá ou não. Então a gente precisa entender que todo movimento que eu faço para estar com o outro, isso pega um pouco da minha libido do ego. Esse modelo mostra o quanto é importante eu ter outras relações que são saudáveis, mesmo que uma ou outra não seja recíproca, porque eu posso ter mais postos de combustíveis para me abastecer enquanto eu estou tentando relações. Quando existe poucas, eu posso ficar sem combustível. Vamos lá. Então eu peguei o meu carrinho e fui até o lugar buscar a encomenda. Só que vamos supor que não existia encomenda. Porque tem momentos na vida em que nós queremos construir uma relação com o outro, mas o outro não tem para oferecer.
Ele não consegue ter a mercadoria para te entregar, porque ele não tem de onde tirar. Só que, se eu não tenho uma base saudável, eu posso me deslocar até lá, gastei combustível, lembra? Quando chega lá, eu posso ficar muito revoltada. Eu posso querer chamar a polícia, eu posso ficar ali protestando, e eu posso me perder no tempo e não conseguir ir embora, sem entender que não haverá mercadoria. Isso é um ponto doloroso. Quando eu me desloco para buscar uma mercadoria, entre aspas, lembra? É reciprocidade do outro, o sentimento, a disponibilidade. Mas quando eu chego lá e não tem nada para me oferecer, eu preciso. Então, ó, a pulsão de vida me levou até lá. A pulsão de morte precisa atuar nesse momento para dizer assim: estou me colocando no modelo, tá? Jéssica, não tem nenhuma mercadoria aí e não vai vir. Então você precisa ir embora. Você precisa retornar para casa. Só que esse deslocamento, esse entender que não vai ter mercadoria mesmo, e eu vou ter que aprender a conviver com essa ausência, com a falta da mercadoria que eu queria tanto, que eu estava esperando tanto por aquilo, não só que eu queria, que eu precisava tanto, é mais intenso que isso. Eu vou precisar retornar para o eu, retornar para quem eu sou, pegar o meu carro e vir embora. Quando eu estou vindo embora de mãos vazias, eu gastei combustível. Esse é o surgimento do sintoma neurótico. Quando eu precisei de algo do outro, da relação, e o outro não tinha para me dar. A partir daí, vem as dores. É o vazio, é o desconforto. Já teve algo na sua vida que você quis muito? Tô falando de um bem material agora. E do nada você tem que lidar com a frustração de que você não pode ter aquilo. E essa sensação de não poder, esse vazio, a gente vai deslocar. A gente está fazendo uma comparação, claro, com as relações, com o emocional. A vida se baseia em eu conseguir equilibrar essas partes. Porque o outro não necessariamente pode me oferecer tudo quando eu preciso. Porque nós estamos falando de um movimento, num modelo muito grosseiro, claro, né, de deslocamento, onde eu tenho uma necessidade, a pulsão de vida me conectou àquela pessoa, né? Então eu vou pegar um pouco, uma parte da libido do meu ego, quanto eu me amo, vou deslocar, que é o combustível que eu gasto para ir até o lugar, para esperar que o outro também faça isso, para que a partir daí eu possa então introjetar aquilo que o outro está me oferecendo. Quando eu volto com a mercadoria, é uma relação saudável, porque ela é recíproca. Eu retirei uma parte da libido do meu ego, desloquei para a libido do objeto, mas o objeto também fez isso para comigo. E quando é recíproco, então eu estou amando e também me sentindo amado. Quando há o adoecimento, é quando não tem reciprocidade. E aí nós vamos ter longos períodos de tentativa de busca, ou seja, cada vez eu vou pegando uma parte da libido do ego, vou pegando uma parte da libido do ego. Se eu não tenho outras relações que vão me retribuir para que eu possa me sentir amada em algum lugar, eu posso ficar sem reserva. Eu posso chegar a nível de adoecimento onde eu já não busco, eu já não consigo me relacionar com o outro. E aí, por exemplo, a proposta da psicanálise terá grandes dificuldades de aceitar, visto que para o processo analítico acontecer, eu preciso acreditar, eu preciso deslocar libido também para essa relação. Porque o processo de análise acontece quando eu tenho uma pessoa que está se dispondo a ser analista e tenho também uma pessoa que está se dispondo a ser paciente. Então, existe uma reciprocidade ali acontecendo. Caso contrário, essa relação não se mantém. A psicanálise verá a construção do estado autístico nesse movimento. Quando eu tento buscar muita mercadoria, nunca tem nada, eu volto de mãos vazias, né? E aí eu tenho uma base, os postos de combustíveis,
estão escassos. Então eu preciso me preservar e aí eu deixo de buscar outras relações. Eu deixo de tentar o vínculo com o outro a partir daí. Quando nós estamos falando dessa dificuldade da relação com o outro, lembra que no vídeo anterior falamos sobre pulsão de morte, que ela é desconexão? Então, se eu fui até o local e não havia mercadoria nessa relação, eu preciso fazer o retorno para o eu. Só que quando a pulsão de morte ela está em desequilíbrio, ou seja, quase que inexistente, eu posso ficar em um estado que a gente vai pensar um estado melancólico, que é quando o sujeito fica aprisionado àquela relação. A relação já terminou com a pessoa, com a profissão, qualquer que seja o vínculo que houve, né, com o objeto animado ou inanimado, mas o sujeito ele fica preso, ele não consegue seguir em frente, ele fica preso numa relação, porque a pulsão de morte está em desequilíbrio, em desarranjo. Então ele não consegue romper com aquela relação que não é recíproca e seguir com a vida. Entender que as relações podem não dar certo mesmo, mas a vida não para por ali. Então, quando tem esse retorno, eu posso olhar para mim. Ok, aquela relação não deu certo, mas e agora? O que eu faço por mim? E eu tô falando desse movimento, mas ele não é assim uma única vez por relação, ele é o tempo todo. Com a mãe, por exemplo, esse movimento ele vai acontecer várias vezes, porque é a cada necessidade. Então é claro que em muitos momentos todos nós vamos voltar sem mercadoria e de mãos vazias, porque todos nós temos sintomas neuróticos, todos nós precisamos lidar com vazios. Só que eu preciso ter uma cota maior de preenchimento, de reciprocidade, de me sentir amado e acolhido. O sujeito, ele se sente mais seguro quando ele se sente amado, quando ele tem um lugar para retornar. Isso traz segurança. É claro que é um modelo simples, mas espero que tenha esclarecido um pouquinho mais sobre libido do ego, libido do objeto e a construção das relações também a partir da pulsão de vida e pulsão de morte. Para se ter um equilíbrio, eu preciso que a pulsão de vida continue me conectando a pessoas e que a pulsão de morte me preserve e me desconecte dos vínculos para que eu possa existir. Em todo vínculo precisará ter a desconexão. Fui até o lugar, peguei a mercadoria, retornei para casa. Isso precisa acontecer. Então a pulsão de morte ela vai estar atuando, mas se é uma relação recíproca, eu retorno. Espero que tenham gostado. Se gostou, fique por aqui e nos acompanhe em uns próximos vídeos. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!